Ei, gente, eu falei com o Gilberto e com a Rose que Deus frustrou os planos de muitas pessoas aqui. E eu acho muito bom quando Deus faz isso, né? Porque às vezes a gente vai, o pastor Hélio vai estar lá e ele chegou, aí mudou, Deus mudou tudo. E quando ele muda tudo é porque ele tem alguma coisa especial para a nossa vida. Porque não sou eu, não é o pastor Hélio, não é o pastor Diego, é o Senhor. Tudo vem dele, depende dele. E é mais um motivo para nós nos concentrarmos nisso, não é? Que emoção, pastor, que emoção estar aqui. Cheguei ali, diferente, está bonito, não é? E realmente esse ano de 2002, né, que eu estava assim, meio aérea, né? Ganhando João ali, não pude fazer muita coisa, mas assim, claro que na medida do possível, dentro da força que Deus nos dá, a gente com certeza contribuiu, porque nada é em vão. Deus sempre tem o propósito dele, e aquele ano de 2002 foi esse tempo para essa igreja, tem a linha do tempo de 2002 a 2003, e a gente vê que não é tempo longo que faz a diferença, não é? Mas é tempo de qualidade, e nós vivemos esse tempo de qualidade. Pastor, eu quero agradecer a você, eu falo a você, porque eu tenho certeza que você é mais novo do que eu. Quero te agradecer pela confiança, né, de entregar esse lugar aqui, que é um lugar muito especial, e ele está no centro justamente porque é a palavra de Deus que precisa ser ministrada aqui, por isso que o púlpito fica no meio, porque a igreja precisa ser uma igreja bíblica, não é? Então, nesta manhã eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e com certeza é uma alegria muito grande estar aqui. O Hélio lamentou muito não poder estar, mas ele adoeceu, e ele falou comigo: se eu fiquei sabendo, eu vi aqui no jornal que ele está acho que 17, no dia que ele falou que estava 17 graus. Ele falou assim: eu acho que não vai ser bom eu ir, né? Fui no UPA, não estou bem, mas eu confio em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele usa quem Ele quer, né? Então, pensando nisso, queridos, nós tivemos essa responsabilidade de estar aqui com os irmãos, e não foi possível desenvolver o tema, né, da igreja, mas Deus, Ele tem como contextualizar tudo. E eu gostaria nesta manhã de falar aos filhos, né, dentro desse contexto de fortalecimento da família. A família, se ela não tiver em consonância, em harmonia, em fortalecimento conjunto, não é família. Se a família não caminhar junto, e hoje em dia nós temos visto, lamentavelmente, as famílias serem dilaceradas porque os membros dela não estão caminhando juntos. E nós temos aqui diante de nós, eu peço à igreja para abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, nós leremos do verso 1 até o 9. E veremos aqui, os irmãos acreditam que nós aprendemos com erros. É possível tirar lições para a nossa vida de erros? Sim, é possível tirarmos lição do que não fazer com os erros daquela pessoa. E aqui nós vimos um exemplo assim, um exemplo bem conhecido de todos nós, que é a história de Sansão, um filho que não seguiu o propósito que Deus determinou para ele dentro da sua família. E nós, infelizmente, nós percebemos a decadência desse personagem aqui bíblico, Sansão. Então, capítulo 14, de 1 a 9, a palavra de Deus nos diz, mas antes de ler o texto, eu quero lembrar de Hebreus 3:7, que diz assim: quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração.
pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim. Imagina ele falando assim com aquela voz de atrevido, de rebelde: consiga para mim, eu quero ela, né? E falando com seus pais dessa maneira: é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Timna, de repente, outra palavra que eu quero que você guarde é essa: de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem ele gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho, outra expressão, saiu do caminho, para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra. A palavra é Sua, Deus. Então quem fala agora não sou eu, é o Senhor. Então, Deus, assim como o Senhor já falou ao meu coração, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor vai derramar agora no coração dos nossos irmãos, da sua igreja, das famílias. Por isso, em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele nos dá uma palavra que nos confronta. E aqui nós vimos um texto que nos apresenta como nós devemos agir para manter fortalecidos no Senhor, para manter na presença, no propósito e no poder do Senhor. Quando lemos o versículo de 1 ao 4, nós encontramos um Sansão recatado, um Sansão que entendia a vontade de Deus e que estava disposto a cumprir aquele voto que os seus pais fizeram. Se nós lemos antes aqui, nós vamos ver o momento em que o anjo aparece para sua mãe, que não é dito o nome dela, mas ela é conhecida como a mulher de Manoá, que uma vez eu preguei sobre a mulher sem nome, a mulher de Manoá, aquela que recebeu a visita do anjo. E o anjo descreveu para ela que ela teria um filho e como ela deveria fazer com que aquele filho caminhasse dentro do plano, do propósito de Deus. E essa já começa aqui, essa mensagem para nós mães. Olha, mães queridas, o anjo aparece para mim e para você. A partir do momento que nós nos dedicamos a entrar no nosso quarto de escuta, orarmos ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que nos vê secretamente nos recompensará. É ali o lugar onde o anjo do Senhor aparece. E a palavra do Senhor, quando aparece anjo do Senhor, ou Senhor, no Antigo Testamento com letra maiúscula, nós sabemos que é a presença do próprio Deus. Então, quando eu entro no meu quarto de escuta, é o meu Deus que entra ali comigo e ele se manifesta em mim. E foi assim que aconteceu com a mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão. E ali o anjo apareceu a ela e relatou para ela uma lista do que aconteceria, do que deveria acontecer com o filho que ela teria. Ele não deveria passar por diversas situações. Votos que foi feito diante do Senhor em relação aos filhos.
Mas, irmãos, olha aqui para mim. É muito sério o tempo que nós temos vivido como família. É muito bonito, não é, pastor, esse tema? Famílias fortalecidas em Cristo. Mas o que nós estamos fazendo para fortalecer a nossa família? Qual é a posição, qual é o lugar que nós estamos ocupando dentro dessa família para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa família? O propósito, os planos de Deus já foi revelado a nós. Nós já temos a promessa do Senhor sobre a família. Que se nós buscarmos ao Senhor como família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não pode ser uma palavra lançada, uma frase lançada. Precisa ser algo de posição. Nós precisamos nos posicionar diante dos pecados, diante das lutas da nossa família. Não podemos vacilar. E aqui nós vemos que quando o Sansão, ele está arrebatado no versículos de 1 a 4, e ele se mantém submisso aos seus pais e ao Senhor. Até o versículo 4, estava atento ao direcionamento de Deus no desejo de casar com a jovem, que não fazia parte do seu povo. Nós vimos aqui, quando fala que o Senhor, versículo 2, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, se ele não poderia encontrar uma mulher na sua parentela, no meio dos seus parentes. Mas eles não sabiam que havia ali uma estratégia, um plano de Deus para ele vencer o povo inimigo. Deus tem estratégias para a nossa família, para nós destruirmos o inimigo das nossas almas. Mas nós precisamos estar cativos e submetidos a esse plano do Senhor. Só estando fortalecidos pelo Senhor que nós conseguiremos vencer as tentações. É possível aprender com os erros. Para mantermos fortalecidos, para mantermos a força, é necessário observar com muita atenção algumas recomendações que esse texto nos traz. Olhe comigo, por favor, no versículo 4, quando diz assim: os seus pais não sabiam que isso, ou seja, que essa vontade dele se unir a uma mulher filisteia, vinha do Senhor. Deus, assim como o anjo revelou lá somente a mulher, e não ao Manoá. O Manoá, quando o anjo apareceu para ele perguntou: você apareceu para minha mulher? Que negócio é esse? Fala para mim o que você falou para ela. E o anjo falou assim: não, o que eu tenho para revelar é para a sua mulher. E aqui nos mostra que os pais, eles não estavam aqui. Deus revelou a Sansão, mas não revelou os seus pais. E uma recomendação importante que nós precisamos nos atentar para mantermos fortalecidos no Senhor é termos a visão de Deus. Sem visão de Deus nós não vamos a lugar nenhum. A nossa família não se fortalece se nós não tivermos visão de Deus. Sempre que Deus intenta um propósito em nosso favor, irmãos, em favor da nossa família, não tenha dúvida nenhuma de que o diabo, o adversário, ele entra em ação para avacalhar os planos de Deus. Deus tem um propósito que é a família. O diabo vem e quer distorcer todo o projeto que Deus instituiu em relação à família. Ele é o maior avacalhador, ele vem para distorcer, ele vem para avacalhar, ele vem para destruir, porque a ação dele tríplice é matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E nós, como família, estamos aí, vivendo num mundo paralelo, vivendo num mundo assim, totalmente aéreo, sem perceber as astutas ciladas de Satanás, como diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O nosso adversário, Satanás, anda em derredor, bramando
mas ele quer destruir a família de Deus. Ele quer destruir a nossa vida. Vamos ficar atentos, e para isso precisamos buscar a visão de Deus. Primeiramente para a nossa vida pessoal, como eu disse aqui, como? Buscando um relacionamento real, pessoal, íntimo com o Senhor e prático. Porque não adianta também entrarmos num quarto de escuta, ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a exortação de Deus, e quando a gente sai dali, a gente pratica tudo diferente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é cortante. Ela vai no mais profundo da nossa alma. A palavra de Deus tem esse poder, mas é preciso buscar a visão de Deus. E essa visão, ela vem do alto, ela vem de Deus. Então essa é a primeira recomendação para a gente ser fortalecido no Senhor, para manter a força da família, ter a visão de Deus, a começar pelo chefe da casa, o sacerdote, o marido, o homem. Você precisa ser o primeiro a entrar no quarto de escuta para você conseguir fortalecer a sua família e não perder as rédeas. O Senhor chama você, homens, a ter a visão de Deus. O Senhor chama você, mães, a ter a visão de Deus, para você buscar sabedoria, porque as mulheres de hoje têm sido tolas. Como nós muitas vezes temos buscado mais a parte B do versículo da mulher sábia, a gente prefere ser, mas a tola destrói. E não pegamos a parte principal, temos que ter a visão de Deus. A mulher sábia edifica. O homem que teme ao Senhor edifica a sua casa. É a visão de Deus. Sansão estava ali na visão de Deus. Mas uma outra recomendação que nós encontramos aqui para sermos famílias fortalecidas, para mantermos a força de Deus na nossa família, é ser dominado, apossado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor, com letra maiúscula, tanto Espírito quanto Senhor, o próprio Deus, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Aleluia. Oh Deus! E ele, sem nada nas mãos, mas apossado pelo Espírito do Senhor. Lembremos disso. Ele não rasgou o leão de alto a baixo, não foi na sua própria força. Não é na minha força, nem na força do meu marido que nós vamos vencer os leões que têm vindo na nossa direção. Mas é na força do Espírito Santo. Apossados. Os batistas têm medo dessa expressão. Dominados pelo Espírito Santo. Apossados pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus que está dizendo. Ser dominado. Apossar-se é ser dominado por completo. É o Espírito Santo tomar a nossa vida da mente até os pés, completamente. Os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações. Isso é ser dominado pelo Espírito Santo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é ali que nós somos batizados com o Espírito Santo. Porque nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Mas o fruto do Espírito Santo, ele é buscado. Nós precisamos buscar. E aí é através dessa dominação do Espírito Santo. Irmãos, isso é lindo. Olha a força da família quando ela é dominada pelo Espírito Santo. Ela consegue rasgar um leão como se ele fosse um cabrito. Olha como diz aí a palavra de Deus no versículo 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se ele fosse um cabrito.
cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, nós enfrentamos ele e nós o rasgamos como rasgamos um ratinho, um cabritinho. Mas não sou eu nem você, é a força do Espírito Santo que está dominando a nossa vida. Olha que lindo, pensa numa família assim, fortalecida, cheia do poder de Deus. Isaías 43:3 diz que agindo Deus, quem impedirá? O próprio Deus que diz lá, agindo eu, quem impedirá? Se é Ele que está no comando, fica tranquilo. Amém. O nosso papel é buscar o Espírito de Deus. Amém. O resto, Ele faz. Amém. E Ele faz com maestria, com excelência. Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é extraordinário, Ele é sobrenatural. E essa é a obra dele. É o nosso Deus que nos aposta com o seu Espírito. Com a força de Deus, o diabo pode vir ao nosso encontro. E ele vai vir. Ele vem toda hora. Mas nós venceremos, porque a força é sobre-humana. As forças vêm de Deus. Irmãos, é num momento como esse, é num cenário como esse, onde Sansão é dominado pelo poder de Deus, é dominado pelo Espírito do Senhor, que ele começa a desobedecer a Deus. É aqui que termina a obediência de Sansão e começa a sua decadência. Porque é assim. E você vai ali agora deixar esse Espírito Santo que te apossa, esse Espírito Santo que te domina, ele vai trazer à nossa memória agora onde foi o momento que nós começamos a desobedecê-lo. Porque se nós não resgatarmos, nós vamos decair, entrar em decadência, e a nossa família vai junto. Mas dá tempo de nós resgatarmos isso. Então aqui, o primeiro, vamos lembrar, a primeira recomendação é ter a visão de Deus. A segunda recomendação é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. A terceira recomendação é andar na presença de Deus. Visão de Deus, dominado por Deus e andar com Deus. Andar na presença. Olha o versículo 8, olha comigo, nós estamos aqui com a palavra. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com a moça, Sansão saiu do caminho. Olha o perigo aí. Nós estamos no caminho, mas olha o perigo de nós nos distrairmos. Ele saiu do caminho para olhar por curiosidade, se distraiu com um cadáver de um bicho morto, de um leão. É aqui que acontece o que não deveria acontecer. Afastando-se do caminho. Afastar do caminho de Deus é um perigo. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de caíste, e arrependa-te. Porque não adianta só lembrar, tem que arrepender e tem que voltar no caminho. Afastar do caminho do Senhor é perigoso, eu diria mais, é desastroso. Irmãos, nós temos assim a maior aventura da vida, é caminhar com o Senhor. Sabe por quê? Primeiro porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é soberano, é isso tudo. Mas também Ele controla tudo, Ele faz tudo para a gente. A gente fica aqui só sendo animado pelo Senhor, só curtindo o Senhor. Esse final de semana, por exemplo, hoje, estando aqui nessa igreja, é um mimo de Deus para a minha vida. Um cafuné. Deus está me fazendo um cafuné nessa manhã. Está me mimando. Sou presente de Deus.
quando nós estamos no caminho, a gente entende. A gente entende. Foi simplesmente o pastor ele que adoeceu, não foi isso. Você está entendendo? Deus usa quem Ele quer. Amém? Amém? E Ele tinha essa palavra para você hoje. Eu não sei porquê, mas Ele sabe. Ele conhece o nosso interior. Então, andar na presença de Deus é uma recomendação importantíssima. Outra recomendação, já estou caminhando para o final. Outra recomendação: fugir da aparência do mal. Versículo 9 diz aí: ó, tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu aquele mel. Olha só, sair da presença de Deus nos leva à degradação, depravação, queda moral e espiritual. Foi isso que foi acontecendo com Sansão. Quando ele resolveu desobedecer, ele foi se decaindo, moralmente, espiritualmente. Ele foi só decaindo. E nós vimos que quando o texto começa, fala assim: Sansão desceu. Olha só, lá na primeira frase do texto, fala: Sansão desceu. Então ele já começou, mesmo ele ter caído do quinto para baixo do versículo, mas lá já estava indicando o que ia acontecer. Então, fugir da aparência do mal, porque do mal a gente não consegue fugir. Sansão desceu ao lugar mais baixo que uma pessoa pode descer. Irmãos, o pecado é nojento. O diabo, ele busca disfarçar o pecado. Olha aqui, ele saiu do caminho, foi ver um leão que estava morto e já estava em decomposição. E o que aconteceu? As abelhas fizeram em cima dele? Eles jogaram mel. Olha o que Satanás faz com o pecado. Ele joga mel. O pecado é nojento, é podre, mas o Satanás foi um melzinho para enganar, para nos ludibriar, para disfarçar. Ele faz tudo para que nós voltemos a pecar. Aquilo que nós matamos, lembra quando eu disse que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova vida, somos uma nova criatura, e dali começa-se um processo de santificação, de matar o pecado todo dia. Aqui ninguém não tem pecado, todos nós temos, e cada um talvez um pior que o outro, mas são pecados que nós confessamos, caímos, levantamos, pedimos perdão a Deus, depois não caímos de novo naquele pecado. Mas não é isso que o Satanás quer. Ele quer fazer com que nós voltemos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo à sua memória agora aquele pecado que você cometia quando você, antes de você aceitar Jesus. Sabe aquele terrível? Pois é. O inimigo, ele quer disfarçar, ele quer colocar mel naquele pecado para você voltar, para te distrair, para fazer você sair da presença de Deus. O pecado é nojento. O inimigo, o pecado que matamos quando aceitamos Jesus, e o inimigo fazendo isso, disfarçando o pecado, ele quer nos levar a errar o alvo, que é seguir para Jesus. O alvo é Jesus. O diabo passa mel na carniça. Ele conhece a nossa fraqueza. Olha só, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Faça morrer. Você já matou. Você aceitou Jesus, você já matou. Esse pecado aí, essa situação que te levava ao pecado, já era. Você fez morrer. Ou
Deus fez eu crer. Então esquece. Mas o diabo, ele conhece a nossa fraqueza. E é ali que ele vai passar nela. É ali que ele vai tentar nos distrair. Mesmo depois que Sansão se rendeu às artimanhas de Satanás, ele continua sendo vitorioso. Ele continua vencendo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele não desiste de nós. Ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você. Ele vai fazer de tudo para que nós cumpramos o plano que ele tem para nós. Ainda que nós nos distraiamos, ainda que nós nos desviemos assim, saiamos da presença ali um pouco, mas ele vai fazer de tudo para trazer a gente de volta, porque ele tem um plano na nossa vida. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó: quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Os crimes, os pecados precisam ser resolvidos e Deus deu a Sansão a oportunidade de se arrepender. Mas ele não atentou para isso e foi só decaindo-se. Por último, versículo, aí nós não lemos esse versículo, quero que você vá lá para o capítulo 16. Juízes 16, nós vamos encerrar com esse versículo. Juízes 16, versículo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo, se é isso. Nós sabemos que lá, quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão, que ela ia ficar grávida, que ela teria um filho, uma das recomendações do anjo era que ele não raspasse a sua cabeça. Muita gente fala, né? A gente tem muitas histórias para as crianças falando que a força de Sansão estava no cabelo. Não, a força de Sansão estava em Deus. Amém? O cabelo grande foi um voto que foi feito, que realmente fazia parte do plano, da estratégia ali, mas a força estava em Deus. E nesse versículo 17 de Juízes 16 é onde tudo aí culmina completamente a decadência de Sansão. Por isso ele me contou a Dalila, né, a uma mulher sanguinária que veio justamente mandada por Satanás, uma desses melos, dessas distrações. Jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, quando nós perdemos a visão, nós não conseguimos manter o voto de consagração. Outra recomendação: mantenha o voto de consagração. Ou seja, não conte o seu segredo para quem não tem a visão de Deus. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que não tem a visão de Deus. É triste, mas existe. E muitas vezes Deus, ele tem uma bênção para você, uma bênção para mim, mas ela não vem porque eu conto para as pessoas. Ele quer para você, ele está guardando para você. Eu não estou dizendo que a gente não deve confessar os nossos pecados, que a Bíblia fala que tem que confessar os pecados uns aos outros. Mas Deus tem um plano para a minha vida, ele tem um segredo revelado a mim. Como era o caso de Sansão, ele tinha, aquilo ali era um voto que ele fez, a família fez com Deus. A nossa família, ela precisa ter votos de consagração ao Senhor. Nós precisamos voltar a nos reunir ao redor da mesa, queridos. Porque ao redor da mesa, os meus filhos sabem o quanto para mim é importante essa disciplina de se encontrar ao redor da mesa. Porque ali a gente olha olho no olho. Ali a gente consegue conversar e se entender. Não é no sofá que se come. Outra hora eu venho para dar uma palestra psicológica, né? Sobre os perigos de você não estar ali reunido, né? Mas não é no
é na mesa, é ali que se senta, porque é o momento que a gente tem para poder olhar para os nossos filhos, olhar para o nosso marido e conversar sobre as situações que o inimigo tem investido contra nós. Não conte o seu segredo para quem não tem a visão de Deus. Concluindo, queridos, somos consagrados desde o ventre. O anjo de Deus nos consagrou antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Nós fomos consagrados. Eu e você não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer homem nem qualquer mulher. Nós somos homens e mulheres dominados, apossados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Somos humanos, sim. Somos fracos, com certeza. Mas quem nos fortalece é o Senhor. Amém. A nossa força é o Senhor. Mas só é possível fortalecermos e fortalecer a família a partir do momento que nós acompanhemos essas recomendações da palavra de Deus e aprendamos com esse mau exemplo para nós não fazermos da mesma maneira. E se nós percebermos alguém da nossa família caminhando para essa decadência, e nós poderíamos aqui terminar contando a história final de Sansão, que diz que ele matou mais pessoas com a sua morte do que em vida. Porque ele ainda ali amarrado naquelas pilastras, com os olhos furados, totalmente castigado por aquele povo, ele pediu força a Deus e Deus deu. E ele, com toda a força de Deus, derrubou aquele lugar, caiu tudo em cima de todo mundo que estava ali, todo mundo morreu. Mas ele não experimentou o melhor de Deus. Poderia ter sido mais usado pelo Senhor, não é? Porque ele foi concebido para ser usado para cuidar o povo. E ele não pôde ser usado dessa maneira. Irmãos, abaixe a sua cabeça neste momento. Tenho certeza que o Espírito Santo que está neste lugar, ele te falou de alguma maneira, porque ele falou comigo. E se ele falou comigo, ele falou com você. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido na sua família, mas eu quero dizer para você que eu sei que Deus me mandou aqui nessa manhã para dizer que Satanás ele quer destruir as nossas famílias. Mas isso não fica sozinho, porque Deus também manda dizer que Ele é a força. Ele quer destruir as artimanhas do inimigo na nossa família. E nessa manhã nós vamos quebrar todo o espírito maligno que tem tentado investir contra a nossa casa, contra os nossos filhos, e os filhos também vão refletir sobre onde você está, quais são os distrativos, quais são as distrações, quais são os pecados, quais são onde Satanás tem colocado o mel, para você se sentir distraído, para você não dar atenção à visão de Deus. Deus já tem para você programado todo o plano dele, mas o inimigo quer avacalhar, mas Deus quer renovar a visão dele na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E a visão de Deus é a palavra de Deus. Então nesta manhã eu peço ao Senhor que renove a visão dele em você. Amém. Eu peço ao Senhor também que domine, que te aposse com o Espírito Santo dele. Eu peço ao Senhor que faça você voltar para o caminho, para a presença de Deus. Eu peço ao Senhor que faça com que fujamos da aparência do mal, porque do mal é difícil. E eu peço que o Senhor renove em nós o voto de consagração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta manhã. Nós te agradecemos, porque tudo isso que está acontecendo aqui foi o Senhor quem planejou. Quero agradecer
pessoas improváveis como eu, pessoas anônimas, pessoas que são incapazes de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, mas o Senhor usa a partir do momento que nós somos dominados pelo Teu Espírito Santo. Por isso eu sei que nessa manhã o Senhor falou aqui, o Senhor está trabalhando no nosso meio e o Senhor vai fazer uma obra extraordinária e sobrenatural nas nossas famílias. É a oração que nós fazemos certos da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Pastor, muito obrigada. Amado abençoador, né, irmãos? Amigo, nossa gratidão, viu? Vou te pedir para ficar aqui só mais um minutinho. Quero pedir ao João e a Érica que venham aqui também pensando. Que eu quero dizer, Lucimara, vem cá, porque quando a gente fala, Érica e João, que a gente menciona tanto o pastor Elisandro, mas que vocês saibam que vocês também estão incluídos nisso, viu? Fazem parte dessa história e da nossa igreja também. A gente sempre que lembra deles e menciona eles, é estendido a vocês também. Né? Então, amiga, aí dentro do mês da família, que a gente, né, foi com essa intenção também que nós trouxemos vocês aqui, nossa igreja fez 60 anos esse ano. E como lembrança, nós fizemos uma Bíblia, e nós queremos que você leve essa Bíblia também para vocês de presente. E aí eu vou pedir a Estela que traga a Bíblia, entregue a você. Leve lá o pastor e nosso abraço, viu? E é uma lembrança que a gente quer que vocês tenham aqui da nossa igreja. Quero dizer que eu sei que eles vieram nos ajudar por amor. Amém. Como aquela poesia que eu declamei para a Cristina, por amor. E dizer a você que vocês são mãos que sustentam as portas. Amém. E continuará a sustentar. Amém. Viu? Amém. Para o bem de Deus, para a glória de Deus. Eu agora queria, gente, por favor, porque Chega cá. A Lucimar não estava naquela época não, mas já estava nos planos de Deus para esse tempo. Vou pegar a Estela aqui, vou pedir a Estela que ore, encerrando essa parte. Pedir lá, vocês voltam hoje ainda, não é isso? Para Valadares? Não, mas agradecendo a Deus pela presença deles aqui conosco. Deus querido, nós te louvamos, Deus, porque temos essa convicção de que o Senhor é o nosso Deus. Amém. De que o Senhor é aquele que cuida de nós. Amém. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã, que veio encher os nossos corações, que veio nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas famílias, para as nossas vidas. Amém, Jesus. E ó Deus, agora a nossa irmã ela vai voltar. Mas eu te agradeço pela vida dela, do pastor Hélio, da sua família. E eu agradeço também, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja. Ó Deus, cuida cada vez mais de cada um de nós. Que nós também, ó Deus, sejamos aqueles que vai somar e vai sustentar, ó Deus, a tua obra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo e todas as coisas. É a oração que eu te faço agradecida, no nome de Jesus. Amém e amém.